Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e no vídeo de hoje nós trabalharemos a simplificação, a multiplicação e a divisão de frações, que é o tema da aula dessa semana. Vamos lá? Simplificar uma fração é transformá-la em uma fração com numerador e denominador menores, porém com o mesmo valor da fração inicial, tá? Então, ela não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador, para que essa fração seja escrita de uma maneira mais simples, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro, só que maior do que 1, tá? Quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples, que é chamada de fração irredutível. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu já tinha tratado desse assunto quando nós trabalhamos adição e subtração de frações, tá? Mas eu vou dar uma retomada aqui porque surgiram algumas dúvidas, o pessoal perguntou. Então, assim, ó, se eu tenho aqui 4 oitavos, o 4 e o 8 são pares. Todo número par é divisível por 2. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Continuam sendo pares, continuam sendo divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 4 oitavos é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 1 meio, tá? Essa fração aqui não dá mais para dividir, então ela é a fração irredutível, tá? Há outro jeito de fazer? Sim. Você poderia ter dividido aqui por um outro número. Vocês lembram qual que é? O 4. Porque 4 e 8 são múltiplos do 4. Tá? Então, você poderia ter dividido aqui de uma vez por 4. Por que por 4 também? Porque o 4 é o MDC do 4 e do 8. Tá? Então, você tiraria o MDC aqui, por exemplo, aqui, né? 4 e 8. Vamos lembrar como é que faz. Dividiu por 2, dá 2. 8 por 2 dá 4. Esse 2 dividiu os dois números, tá? Então, eu faço uma marcação aqui. Dividiu por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Esse 2 também dividiu os dois números, então eu faço uma marcação aqui. E aqui eu só posso dividir por 2 também, só que o 1 eu não vou dividir. 2 por 2, 1. Muito bem. Eu vou multiplicar somente os dois números que eu circulei. 2 vezes 2 é 4. Então, o MDC do 4 e do 8 é 4. Então, você poderia ter feito assim, ó. 4 oitavos, divide os 2 por 4. 4 por 4 é igual a 1. 8 por 4 é igual a 2. Tá? Então, ou você faz de um jeito, ou você faz pelo outro. Tá bem? Aqui, ó. 24 e 38 também são números pares. Todos os números pares a gente divide por 2, tá? Quem tem mais dificuldade de divisão, faz assim que é mais simples, tá? 24 dividido por 2 dá 12. 38 dividido por 2 dá 19. Aí, quem se ligou já, né, já sabe que o 19 é um número primo. Então, e o 12 não está na tabuada do 19 e vice-versa. Então, aqui já é a fração irredutível, tá? 165 e 195. Aí você pode já desconfiar, termina em 5, eu vou dividir por 5. Mas veja primeiro se dá para dividir por 3, tá? Então, aqui, ó. 5 com 6 dá 11. 11 com 1 dá 12. Lembra que tem que somar os números aqui, os algarismos, para ver se forma um número divisível por 3? Então, aqui já deu, que deu 12. Aqui, 9 com 5, 14, com 1, 15. Então, também dá para dividir por 3. Então, a gente divide sempre pelo menor número primeiro, para ficar mais fácil para quem tem mais dificuldade na divisão. Então, vai ficar em cima 55 e embaixo vai dar 65.
Aí, 5 mais 5 é 10. Não dá para dividir por 3, então já esquece. Terminou em 5, dá para dividir por 5. Então, aqui, 55 dividido por 5 vai dar 11. E 65 dividido por 5 vai dar 13, tá? 11 e 13 são números primos, então também já acabou aqui. Essa 11 13avos é uma fração irredutível. Quando a gente tem número final aqui, ó, o número da unidade é 0, fica mais simples ainda, ó. Você corta, manda pro beleléu. Então, a fração vai ficar 54 42avos. Ótimo. São pares? Divide por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. 42 dividido por 2 vai dar 16. Continuam sendo pares? Não. Dá para dividir por 3? O 27 dá, o 16 não. O 16 está em que tabuada? No 2, na do 4 e na do 8. E na do 16, né? Esses são os divisores de 16 unindo aí com 1, que a gente não vai dividir. O 27 não pertence a nenhuma dessas tabuadas. Então, essa daqui é a fração irredutível, tá? Então, ou você faz assim por divisões consecutivas, ou você faz pelo MDC. Tá? Quem tem mais dificuldade faz pela divisão consecutiva. Quem tem mais facilidade pode fazer pelo MDC, ok? Multiplicação de frações. Maravilha, facinho demais. Para multiplicar a fração, basta multiplicar os denominadores, ele por ele, ó, um denominador pelo outro, e o numerador pelo outro, tá? Aqui, ó, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 2 vezes 5 é 10. 7 vezes 3 é 21. Dá para simplificar? Não. Acabou o exercício aí. Quando a gente só tem um número multiplicado por uma fração, aí você não pode esquecer de colocar no denominador desse número inteiro um número 1, tá? No caso aqui é um número inteiro e natural. 5 vezes 4 é 20. 1 vezes 3 é 3. Dá para simplificar? Não, também não dá para simplificar. Vamos, quando a gente tem mais frações, o procedimento é o mesmo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 6, eu não sei, eu vou fazer a conta aqui, ó, não tenho vergonha de fazer não, tá? 5 vezes 6, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Vai dar 90. Tem hora que não sai, tem que fazer a continha mesmo, tá? Eu sou um ser humano como outro qualquer, não sou uma calculadora. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Você pode também fazer assim, ó. 10 vezes 7, 70. Então, vai ficar 6 vezes 70, que é igual a 420. Tá? Então, ou você multiplica aqui tudo de uma vez, ou você faz a multiplicação dos dois primeiros, a multiplicação dos dois últimos, e aí você multiplica aqui a resposta desse por esse. Aqui a gente já aprendeu que tá terminado em 0. Então, a gente manda esses zeros aqui pro beleléu, que é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Então, vai ficar 9,42avos. 9,42 são múltiplos de 3. Então, a gente vai dividir aqui por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 42 dividido por 3 é igual a 14. E aí, acabou aqui, porque não dá mais para simplificar. Só que tem uma coisa, a gente poderia fazer essa conta de uma outra forma, tá? Eu vou fazer essa e essa daqui. Vou colocar a conta aqui de novo. 1/3, 5 meios, 3 décimos e 6 sétimos. Quando a gente tem o mesmo número em cima e embaixo,
a gente pode simplificar antes de multiplicar. Então, olha aqui, ó, eu tenho o mesmo número aqui, ó, 3 e 3, embaixo e em cima, numerador e denominador. Mando os dois pro beleléu. Da mesma forma que a gente faz com os zeros, tá? O que mais? Tem mais alguma coisa para simplificar? Olha, até tem. Você pode ver aqui que o 6, ele é 2 vezes 3, não é? E o 10 é 2 vezes 5. Então, eu tenho 2 em cima, 2 embaixo. Ah, podia cortar com esse, professora? Podia, tá? Mas eu vou cortar esse aqui, ó. Esse com esse. E eu tenho um 5 em cima e um 5 embaixo. Também mando os dois pro beleléu. Onde que a gente cortou, eu vou colocar o número 1. Tá? Porque não pode ficar aí sozinho. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3. Que vai dar 3. 2 vezes 7, 14. Deu igualzinho o anterior que a gente fez. E aqui, vamos fazer a simplificação antes da multiplicação. Eu já sei que eu tenho 3 e o 3 aqui, tá até muito semelhante, né? Devia ter mudado os números, mas agora já foi. Eu tenho o 7 e o 7 também. Tem mais alguma coisa? Não, não tem, porque o 6 a gente já sabe que é 2 vezes 3, e não tem mais nada de 2 e 3 aqui embaixo. E também não tem 5 em cima nenhum, assim, então acabou. 1 vezes 6, coloco 1, né, pra não ficar sozinho, pra gente não esquecer. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 11, 55. Aí não dá mais pra diminuir, tá? Fração de fração. Vamos supor que eu quero saber quanto que é 1/5 de 3 meios. A palavra D na matemática, ela sempre sugere multiplicação, tá? Então, eu quero aqui, ó, 1/5 vezes 3 meios. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Não dá mais para simplificar, né? Não dá para simplificar, aliás, tá? Deixa assim do jeito que tá. Fração de um número inteiro é o mesmo procedimento. 7/6 de 18. O D a gente já sabe que é multiplicação. Então, vai ficar 7/6 vezes 18. Tem como simplificar antes? Tem. Olha só. O 18 é 3 vezes 6. Se você não lembrar disso, faz a conta. 7 vezes 18, coloca o resultado aqui. Não esquece de colocar um denominador, tá? 6 vezes 1, 6. Aí você faz a conta, divide de cima pelo de baixo ou simplifica. Aqui tem como simplificar, então, antes da multiplicação, que eu acho muito mais fácil. O 6 eu mando pro beleléu com o 6 e esse 18 deixa de existir. Sobrou quem? 7 vezes 3, que dá 21. Quando o número 1 sobra sozinho aqui embaixo no denominador, a gente não coloca ele na conta, tá? Então, 7/6 de 18 é 21. Vamos por 7/6 de 18 laranjas. Dá 21 laranjas. Mas a professora não deu maior aqui do que estava aqui. Por quê? Porque a fração aqui é uma fração imprópria. Quando a fração é própria, vamos supor, se eu tivesse assim, 1/2, fazer bem sucinto mesmo, bem simplesinho, tá? 1/2 de 18. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o 18 é 2 vezes 9. Eu posso já mandar pro beleléu aqui, ó. Denominador 1. Sobrou o quê? 1 vezes 9, 9. E 2 não, né? 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 1 é 9. Então, a gente não põe o 1 aqui embaixo, tá? Então, metade de 18 é 9, tá? Que é menor do que 18. Isso aqui é uma fração, fração própria, né? Que é menor do que 1, dá um número menor. Quando a fração é imprópria, vai dar um número maior do que o inteiro que estava aqui, tá bem? É muita informação nessa aula, hein? Vamos lá. Mas tudo bem, vocês vão ter 2 semanas para entregar essa atividade, tá? Então, vai ficar bem tranquilão.
Um bolo foi repartido em 10 pedaços. Então, tem um problema parecido com esse lá no Cidadão PG. Um bolo foi repartido em 10 pedaços. Destes, comi 2/5. Quantos pedaços comi? Então, eu quero saber quanto que é 2/5 de 10. 2/5 de 10 pedaços. Então, esse D a gente sabe que é multiplicação. Então, vai ficar 2/5 vezes 10. Não esquece do denominador 1 aqui. Bom, o 10 nós sabemos que é 2 vezes 5. Então, o 10 deixa de existir, eu coloquei 2 vezes 5 no lugar. O 5 eu corto com o 5, né? Fica 1 no lugar deles. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, porque toda fração é uma divisão, vai dar 4 pedaços. Então, o bolo foi repartido em 10 pedaços, eu comi 4 pedaços, que é equivalente a 2/5. Porcentagem de uma quantidade. Isso também é importante, tá? Vamos lá, 60% de 25. Então, primeiro, eu vou trabalhar com 60% na forma de fração. Então, 60%, eu sei que é 60 em cada 100. Então, vai ficar 60 em cada 100 de 25. Eu sei que o D é vezes. Zerinho pro beleléu. Sobrou o que aqui? 6 vezes 25 sobre 10 vezes 1. Dá para simplificar antes? Vamos ver, vamos esmiuçar cada um desses números aqui. O 6 é 2 vezes 3. O 25 é 5 vezes 5. O 10 é 2 vezes 5. Então, esses números grandes foram embora. Quem que sobrou aqui? 2, 3, 5, 5 e 2 e 5. Esse 2 com esse 2, esse 5 com esse 5. Sobrou quem? 3 vezes 5 dá 15 e 1 no denominador. 15 dividido por 1, 15. Então, 60% de 25 é 15. Ai, professora, tem que fazer essa confusão aqui? Não, você pode fazer lá, ó. 6 sobre 10. Pode fazer direto, tá? 6 vezes 25 vai dar 30 aqui. 6 vezes 2, 12 com 3, 150. 10 vezes 1, 10. Cortou, cortou. 15 por 1 dá 15. Então, você faz ou desse jeito, simplificando antes, ou você simplifica depois. Hoje, né, nesse exercício aqui, esse ficou mais fácil de simplificar, mas às vezes não dá mais fácil assim não, tá? 45% de 180 reais. Então, 45% você já sabe que é 45 a cada 100. De 180, você já sabe que é vezes 180. Como aqui não tem números importantes, vamos dizer assim, né? A gente joga isso aqui no lixo por enquanto. A gente deixa de lado, tá? Não no lixo, deixa de lado. E a gente vai fazer essa conta aqui. Dá para fazer já a simplificação desse zero por esse zero, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo. Daí eu multiplico 45 por 18. Ou eu faço uma simplificação aqui antes, ó. Eu sei que 5 vezes 9 é 45. E eu sei que 2 vezes 5 é o 10 que tá aqui. O 5 eu mando embora com o 5. Vai ficar 9 vezes 18. Que vai dar... Olha lá, vamos fazer a conta aqui, professora. 8 vezes 9, 72, vão 7. 9 vezes 1, 9, com 7, 16. 2 vezes 1, 2. Vamos dividir 162 por 2. Porque isso aqui é uma fração, o quê?
aparente, só tem cara de fração, mas não é. 162 dividido por 2 vai dar 81. Não esquece agora que são reais, tá? Se não for fazer simplificando antes, como é que fica? Vai ficar 45 centésimos vezes 18. Não esquece de colocar o número 1 aqui no denominador, tá? 18 não, 180. Aí aqui, 45 vezes 180, você faz a continha aqui. Eu gosto de deixar o zero para fora, tá? 8 vezes 5, 40, vão 4. 4 vezes 8, 32. 32 com 4, 36. 1 vez 5, 5. 1 vez 4, 4. 11. E aqui, 8, tá? Então, ficou aqui 8100. 100 vezes 1, 100. Então, isso daqui, olha aqui, ó, zeros, tchau. Ficou R$81, tá? E agora aqui, 120% de 35. Ó, até agora a gente trabalhou com porcentagens menores do que 100%, tá? Quando a gente trabalha com porcentagem menor que 100%, o resultado final vai ser menor do que isso daqui, o inteiro que estava aqui, que é o 100%, tá? Menor que 100%, resposta menor do que o que eu tinha aqui de 100%. Quando eu tenho uma porcentagem maior, o número da resposta também tem que dar maior do que o número que está aqui, tá? Isso é uma dica bem importante. Então, vamos lá, ó, 120% de 35. Aqui eu corto já para facilitar, tá? O que mais eu tenho para simplificar? O 12, eu sei que é 2 vezes 6, e o 10 eu sei que é 2 vezes 5. E eu sei que o 35 é 5 vezes 7. Tá? Então, já não tenho mais nada desses números grandes. Coloca o número 1 aqui para você não esquecer. O 2 eu corto com o 2. O 5 eu corto com o 5. O que sobrou? 6 vezes 7, que é 42. 1 vezes 1, 1. 42 dividido por 1 dá 42. Lembra que eu falei que o número vai ser maior do que o que estava aqui? Ó, deu certinho. Se você não for fazer assim, simplificando, você vai multiplicar tudo de uma vez antes de simplificar, tá? Então, vai ficar, ó, 35 vezes 120. Deixa o zero para fora. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 12 e 4. 4.200. 100 vezes 1 dá 100. Cortou, cortou, ficou 42, que é a mesma resposta que estava aqui. Beleza? Então, até aqui foi multiplicação de fração. Agora, vamos ver a divisão. Vamos ver primeiro o que são números inversos. Quando eu quero inverter um número, o numerador passa a ser denominador. E o denominador passa a ser numerador. Então, aqui, ó, numerador passa a ser denominador. Denominador passa a ser numerador, tá? É importante saber que a multiplicação desses dois vai dar 1, tá? Ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, a multiplicação dos números inversos tem que dar sempre 1, tá? Então, na verdade, é assim, o número tá desse jeito. Você vai fazer isso com ele, tá? Você só inverteu aqui, ó. 4 vem para baixo, 5 vai para cima. E o inverso de um número natural, como é que faz? Coloca o denominador 1 aqui, lembra disso, tá? E aí você inverte, transforma primeiro numa fração de denominador 1 e inverte. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. A mesma coisa com o número inteiro, com sinal, tá?
Só que o sinal não vem para o denominador, não, tá? Ele continua, porque o sinal é da fração, não é do numerador nem do denominador. Tá? Então, na verdade, seria assim, ó. Menos, o 1 vai para cima e o 5 vem para baixo. Já estamos terminando. Quanta coisa hoje, né? Ainda bem que vocês vão ter 2 semanas para entregar esse trabalho aqui. E aí, deixa eu ajeitar aqui as folhas. Para dividir um número racional por outro diferente de zero, devemos multiplicar o primeiro pelo inverso do outro. Então, o primeiro, vou até colocar aqui, ó, as minhas canetas coloridas. O primeiro eu vou copiar do jeitinho que ele é, tá? Então, aqui, ó, é 3/8, é 3/8 que eu vou colocar. O segundo eu vou inverter. Então, o segundo aqui eu vou inverter. Tá? Então, vai ficar, de vez de 7/5, vai ficar 5/7. E como nós invertemos o número, nós vamos inverter a conta. Qual que é o inverso da operação de divisão? É a multiplicação. Tá? Então, de vez de dividir, nós vamos multiplicar. Olha lá, 3 vezes 5, 15. 8 vezes 7, 56. Dá para simplificar? Não. Acabou o exercício aí. Vamos lá de novo, hein? Primeira fração, copia. Segunda fração, inverte. Multiplica. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Quando não tem denominador, é preciso colocar um denominador aqui. Não esquece. E aí faz numerador... Não, peraí. Aqui a gente copia. 3/5 vezes o inverso desse número aqui. 1/11. Agora sim, multiplica. 3 vezes 1, 5 vezes 11... 55. Aqui também não tem denominador. Coloca o número 1. Copia a primeira fração. Inverte a segunda fração. 3 vezes 9, 27. 1 vezes 1, 1. 27 dividido por 1, 27. E essa conta esquisita aqui? Bom, essa conta aí esquisita nada mais é que uma fração também. É uma fração de frações. O numerador é 1/10 e o denominador é 1/2, tá? Então, a gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, aqui nada mais é que 1/10 dividido por 1/2. Então, a gente pode representar assim, ó, 1/10 dividido por 1/2. E aí, a gente já sabe como fazer. Copia a primeira fração e inverte a segunda fração. E aí, multiplica. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 1, 10. Ambos são divisíveis por 2, eu vou dividir então por 2. 10 por 2... 10 por 2 não, desculpa, 2 por 2 é 1, 10 por 2, agora sim, é 5. Tá? Aqui a gente também podia ter dividido antes de multiplicar. Então, agora você já sabe, né? O primeiro número, que é o número que tá aqui em cima, que é o numerador, é a primeira fração. O de baixo é a segunda fração. Então, a primeira fração, que é a de cima, a gente copia. E a segunda fração, que é a de baixo, a gente inverte. Né? Dividir 1/3, ficar 3/1. E agora a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 1, 6. Ambos são múltiplos de 3, então eu vou dividir por 3.
9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. E aí nós temos uma fração irredutível. O que a gente não pode esquecer também é da regra de sinal, tá? Aqui nós trabalhamos com números, com frações, né? Com números racionais positivos. E aqui, onde foi? Aqui no comecinho, nós tínhamos números naturais. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente chega no 7º ano, a gente tem também a regra de sinal, tá? Então a gente pode ter aqui, por exemplo, mais 2/3 dividido por menos 1/4, tá? Então o que vai acontecer aqui? Copia a primeira fração, inverte a segunda. Não esquece que o sinal é da fração e não é do numerador, tá? E aí multiplica. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Sinais diferentes, menos. Tá? Então, aqui é válida a regra. Sinais iguais é mais. Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos, sinais diferentes é menos, tanto para a multiplicação quanto para a divisão, tá? Então, a conta é igualzinho ao que a gente fez agora, só que tem a regrinha de sinal, tá? Isso você não pode esquecer de jeito nenhum, ok? Eu espero que a aula tenha sido boa para você, que você tenha entendido todo o conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, me procura, tá bom? Ou se você não for meu aluno, procure seu professor, tá? Todos eles são ótimos, maravilhosos, tá? E eles vão tirar sua dúvida com o maior carinho do mundo, com certeza. Um beijo grande, fiquem bem e até a próxima aula.